Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do programa Contabilidade no Ar, o programa que tem por objetivo simplificar a contabilidade. Eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Jefferson Barbosa. Ô, Vete! Como é que tá, querido? Tudo bem? Certo? Cara, tá chique esse negócio aqui. Hoje Como? num cenário diferente, É, né? né? Cara, nós estamos evoluindo, hein? Evolução tem que evoluir, né? Pô? Cara, e aí? Qual que é o tema hoje, Barbosinha? Pensando aqui, esse negócio tá chique, tá parecendo alguma coisa de investimento aí. Será que esse é o assunto que nós vamos falar? Pô, vamos falar sobre hoje um bate-papo mais técnico, tá? Então, hoje, de fato, nós vamos simplificar a contabilidade, falar sobre o CPC 28. 28, é isso aí? É isso aí. Propriedade para investimento? E para quem é muito mais focado em norma brasileira de contabilidade, também tem uma norma igualzinha. Qual que é? É NBC 28. A revisão 4 ainda. Tá? Exatamente. Propriedade para investimento. Rapaz do céu, quando você começa a ler esse tema, ele já é um assunto assim. O CPC pela natureza, ou as normas pela natureza, elas são áridas de serem lidas, né? Esse pronunciamento, ele não é um pronunciamento tão longo quanto outros, né? Mas é um assunto que traz muita discussão e, de fato, né? Todo CPC, ele é meio, vamos dizer, chato de ler, né? Não desmerecendo a turma que fez e eles estão de parabéns, mas é um tema que merece um bate-papo para traduzir, né? O que tem tudo, o que tem ali dentro, né? Então vamos começar falando de propriedade para investimento pensando no seguinte. Como é que a gente poderia primeiro, determinar ou criar um conceito para facilitar o pessoal que está nos ouvindo, um conceito do que é uma propriedade para investimento? Vamos bem do básico. Vamos. Para a turma que tá estudando contabilidade, então, propriedade para investimento, ela fica no balanço patrimonial, lá no ativo não circulante, certo? Então, você tem ali dentro do ativo, então vamos pegar o balanço patrimonial. Você tem um ativo, dentro do ativo você tem ativo circulante, ali vai ter estoque, contas a receber, bancos, né? Caixa equivalente de caixa, e no ativo não circulante você tem imobilizado, tem investimento e propriedade para investimento, certo? Perfeito. Então, agora vamos lá, ô Barbosa, o que seria uma definição de propriedade para investimento? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro, é uma propriedade. Então, quer dizer que pode ser um terreno, pode ser um edifício, ou pode ser a combinação desses dois elementos, né? Tanto o terreno quanto o edifício. Porque, veja, o mundo dos negócios, da área imobiliária, o pessoal é bem criativo. Tem gente que vai lá, aluga um terreno, tem gente que vai lá e aluga só o imóvel, né? Então, então é nesse espírito que a gente tem que pensar, que a propriedade para investimento, ou pode ser um terreno, ou pode ser um imóvel, ou a combinação dos dois. Perfeito. Tá. Então, por aí a gente vai começar a pensar o seguinte, poxa vida, né? Se é um terreno, se é um edifício, aonde normalmente, né, estaria essa figura dentro de um balanço? Porque tem muita dúvida aí, mas não é imobilizado? Então aí a gente começa. É um imobilizado. Tem uma característica. Tem uma característica de imobilizado. Então, por que ele fica separado? Então, que aí a gente começa a pensar, ele fica separado com um propósito de mostrar o quê? Então, se lá atrás, no passado, ele ficava com um imobilizado, e agora a norma está pedindo para dar um destaque para ele, é porque ele tem uma relevância. Tem uma relevância, tem um porquê. Agora, vamos pegar o gancho do que você falou e explicar para a turma por que não seria um imobilizado. Por que tem essa diferença? Mas vamos entender primeiro o que seria o imobilizado. Então, vamos lá. O imobilizado ele pode ser um edifício, né? Pode ser um terreno. Pode. Tem vários outros tipos de imobilizado, inclusive se você tiver curiosidade, nós já gravamos aqui
um podcast só sobre imobilizado, que ficou muito bom, inclusive. Dá uma checada lá. Agora, então você tem uma variedade de ativos que podem ser imobilizados. Mas o ativo terreno, edifício, quando ele é imobilizado, ele tem uma característica aí peculiar, né? Ele está sendo usado pela empresa na operação dela. Perfeito. Então, agora, quando eu tenho algo que é meu, que eu não estou usando na minha operação, mas eu estou vislumbrando auferir renda ou valorização, é aí que começa a aparecer o item propriedade para investimento. Então, se a empresa comprou um terreno, como empreendedor, comprou um terreno, porque ele pretende, né, usar aquele terreno para fazer um empreendimento, para vendê-lo, né? Aí eu tenho que entender, qual que é o propósito disso? Será que é estoque? Será que é propriedade para investimento? Então, veja que aí começa a situação dúbia ou as dúvidas que um contador vai ter quando ele está dentro de uma empresa que compra terreno para fazer um empreendimento, né? Ou comprou um terreno simplesmente com um propósito de valorizar. Então, aí começa as dúvidas, vamos lá. E olha Vamos que legal, né, aí. cara? Pô, por isso que eu sou apaixonado pela contabilidade, porque você tem uma série de situações e a contabilidade serve para registrar os atos administrativos, né? Então, tudo que acontece dentro da empresa, a contabilidade vai lá e ela tem que registrar da melhor forma possível para mostrar para o leitor a realidade da empresa, né? Então, você vê, antigamente, quando você começou na contabilidade, tinha essa linha lá no balanço patrimonial? Não tinha? Não tinha. Era tudo como classificado? Era tudo como imobilizado ou estoque. Ou estoque. Então o cara tem lá um terreno, né? Poxa, mas esse terreno é para vender? A empresa comprou. Tem muita oportunidade, né? Então tem empresa que só faz isso. O cara olha lá um terreno, compra, dá uma garibada nele lá e vende mais caro. Então, não necessariamente é a operação da empresa. A empresa pode ser uma indústria. Vou brincar contigo assim, né? Você já deve ter ouvido grandes empreendedores dessa área que compram. O negócio é o seguinte: você compra por alqueire, né? Ou por hectare e vende por metro quadrado. Então a base de valor e a valorização é outra. Então, nesse sentido, a contabilidade passou a evoluir e requisitar a necessidade da segregação desse tipo de informação. Porque você tem empresas, vamos pensar aqui, que tipo de empresa que tem uma propriedade para investimento que é uma companhia aberta? Um shopping, por exemplo, né? Ele está administrando uma propriedade. Exatamente. E que tem, em alguns momentos, aquela propriedade que ele está administrando é só o edifício, porque o terreno, às vezes, não é dele. Olha. Porque tem sido cada vez mais comum, né? Então o cara ele aluga o terreno e constrói, né, no terreno para usado por um determinado período, um contrato de longo prazo, né? O build to suit, né? Então veja, por que eu preciso fazer essa segregação? Para olhar para os ativos da empresa e fazer a análise de maneira mais correta. O quanto que é Perfeito. Aonde a empresa está aplicando aquele recurso? Pensando, né, nesse exemplo que a gente está dando, está ali uma propriedade para investimento. Agora, o que caracteriza do ponto de vista conceitual que está lá na norma? A norma pede para, olha, você tem que olhar. Esse ativo, ele está gerando benefício, ele está gerando receita, né? Ele está sendo remunerado, ou se espera, assim, em um determinado momento que ele tenha uma valorização. Então, é com essa perspectiva que a gente olha a propriedade para investimento. Então, pensando nos exemplos, né? Pensando ali na definição, eu tenho que olhar por essa perspectiva, olhando sempre se ele, de alguma forma ou de outra, ele irá trazer para a empresa
uma rentabilidade. Perfeito. Então nós definimos aqui o que é o PPI, né? A propriedade para investimento. Falamos também de diferença entre imobilizado e propriedade para investimento. Agora vamos lá, Barbosa, você é o contador da empresa, né? Chega um documento lá de compra e venda de um imóvel, né? Como que você vai registrar lá na contabilidade? Como que vai ser o débito? Na hora que a gente está começando. Na hora que chegou. Chegou, então vamos lá. Chegou, e pode ser que o pagamento nem tenha acontecido ainda, certo? Perfeito, então vamos lá. Pensando de maneira bem básica, bem simplista, né? No primeiro momento, e olha só que interessante, no primeiro momento, é natural que você pegasse, por exemplo, aquela compra daquele edifício, né, e contabilizasse lá dentro do grupo imobilizado, edifício. Tá? Então, débito lá de edifício e o crédito lá no passivo a pagar. Porém, qual é a pergunta que o contador, ou o bom contador, deve fazer? Qual que é o propósito? Perfeito. Qual que vai ser a utilidade deste edifício? Aí o cara vem e te explica, fala, olha, esse edifício aqui, né, ele tá sendo adquirido porque a gente vai fazer locação do espaço, vamos auferir renda com ele, não vamos usar ele dentro do nosso processo produtivo. E até esperamos que ele valorize lá na frente. Pode... Então eu vou classificar débito em propriedade para investimento e o crédito lá no passivo. Tenho aí esta figura. E aí o que é interessante? Dentro da norma da propriedade para investimento, uma coisa que ela trouxe de novidade, quando ela foi lançada, é a história tal do valor justo. Tá? E aí vale a pena chamar a atenção o seguinte, que num primeiro momento, na hora que a gente está reconhecendo a propriedade para investimento, a gente vai contabilizá-la, né, pelo valor de custo de aquisição. Valor do contrato, valor do promessa contrato. de pagamento. Isso. 1 milhão, valor de pagamento do imóvel, é o que eu vou registrar. Isso, é o que você vai registrar. Então, vou debitar o ativo propriedade para investimento, cria lá a conta, se não tiver, e crédito no passivo. Perfeito. Perfeito. Então você trouxe um elemento novo aí, o valor justo. Perfeito. Então, olha, o valor justo, né, do ponto de vista conceitual, a gente sempre tem que pensar que ele é o valor próximo de mercado, o valor que você espera vender aquele ativo. Né? Então, ele tem uma questão ali de tem uma geração norma de própria do assunto. Tem uma norma própria. Tá? Esse também é um assunto novo, né? O valor justo não, é um assunto de anos para cá. O pessoal mais antigo não estava acostumado com esse termo, né? Não, isso. Então, que essa é uma grande, vamos pensar assim, lá atrás, nos idos, quando a gente começou a discussão de harmonização das práticas contábeis brasileiras com as práticas internacionais, começou ali uma discussão, foi o seguinte, que a contabilidade passaria a ter uma maior subjetividade. Então, para quem aprendeu contabilidade na década de 90 ou antes disso, né, e que está aí na labuta, é uma mudança importante. Sim. Porque nós estávamos acostumados com uma contabilidade muito mais objetiva. Né? Cadê o documento? Tá. Na medida em que a gente vai para a questão do valor justo, e a norma ela começa a dar, inclusive ela dá orientações de como que a gente determina este valor justo, por que ela está preocupada com isso? Na necessidade de informação para o usuário. Então, veja, a gente já tirou os edifícios, os terrenos, que têm o propósito de auferir renda, né, para um grupo. E agora, aí a norma, o que ela criou? Duas possibilidades. De você mensurar, ou seja, atribuir valor para esses ativos. Então, no primeiro momento, você tem a figura, você vai contabilizar a valor de custo, e depois há a opção da empresa poder escolher e valorizar essa propriedade para investimento a valor justo. A valor justo. Vamos só trazer o conceito do valor justo, que é importante.
você já até comentou, o valor justo é o quanto seria negociado aquele ativo entre partes independentes, né? Perfeito. Um exemplo clássico que a gente gosta de dar é o carro, né? Um veículo. Então, o valor justo é a tabela FIPE? Não. Né? Existe uma diferença de valor de mercado e valor justo. O valor justo é o quanto de fato alguém quer pagar. Isso. Então, não adianta você chegar e falar para mim que você quer vender seu carro para mim por tabela FIPE, eu vou querer um desconto. Né? Ou vou falar, ó, o Barbosa, a tabela FIPE dele é esse, mas aquele risco que você deu aquela raladinha, você não está considerando, né? Então olha que legal. E antigamente a gente falava muito de reavaliação, né? Isso, Não era nem o termo valor exatamente. justo. Então, no passado, né, o termo era reavaliação. Aí, quando a gente olha para o propósito de por que a norma permitiu, né, ou dá a possibilidade de avaliar para o valor justo. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar de novo naquelas empresas que eu acabei de falar para você, que elas têm o propósito de administrar shoppings. Pô, na hora que você está comprando, né, uma ação daquela empresa, uma das formas de avaliá-la falar, mas aonde que ela tem o shopping? E, poxa vida, qual é o valor daqueles imóveis? Para você ter uma referência de quanto que você, teoricamente, pagaria por um pedaço daquela empresa. Perfeito. Então, na medida em que a contabilidade traz aquele valor justo dentro do balanço, isso traz para o usuário daquela informação uma capacidade de informacional muito maior que se tivesse só pelo valor de custo. Então, veja que o propósito está sempre pensando em quem? No usuário final. Então, toda a norma contábil, principalmente a norma internacional, ela está preocupada de maneira principal com o usuário. A interpretação do usuário. Do usuário. Né? Olha que legal, nós tivemos recentemente num cliente de auditoria da Evolução e os sócios, eles são engenheiros, né? Então, eles não são contadores, não são da área financeira. Mas o sócio, ele interpretou o seguinte, então você está me dizendo que ativo é tudo que nós temos aqui na empresa, que um dia vai virar dinheiro, né? Então esse imobilizado, em tese, é o que se eu vender tudo hoje, é o que entra no meu caixa. Exatamente. Essa é a ideia da contabilidade, né? É mostrar, olha, é óbvio que você, para vender do dia para a noite, você vai queimar ativo. Mas a ideia é, olha, os seus ativos têm esse valor hoje, né? E no caso da propriedade para investimento, principalmente porque o objetivo é oferir renda via aluguel ou ganho de capital. Ganho de capital. E aí, veja, eu quero só chamar a atenção assim, que as empresas ela têm a possibilidade. Se ela não desejar avaliar pelo valor justo, é uma faculdade. Mas a norma, ela de alguma forma, ela incentiva que a empresa faça a divulgação para quem utiliza o valor de custo, né, histórico ali como opção, que ela faça a divulgação em uma nota explicativa. Legal. De qual é o valor justo daquele imóvel. Nós vamos chegar lá na divulgação. Olha só, turma. Então, para você que é contador, tá estudando contabilidade, ou mesmo que não seja, todo lançamento contábil, tudo que acontece na empresa, ele precisa refletir na contabilidade em três situações, que é o que a gente chama de triângulo do lançamento contábil, certo? Reconhecimento, mensuração e divulgação. Então, nós falamos do reconhecimento, que no primeiro momento é custo, e depois você tem a prerrogativa de fazer por custo ou o valor justo. Valor justo. Legal? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos falar do reconhecimento, né? A norma, ela traz alguns critérios para que a gente possa reconhecer esse ativo, né? O primeiro é benefício econômico futuro. Bom, eu posso comprar algo que eu
sei que não vou ter nenhum benefício econômico futuro? Posso. Pode, né? Mas posso reconhecer contabilmente depois? Todo ativo ele precisa ter uma característica de trazer benefício econômico para a Perfeito. empresa. Pô, vamos pensar nesse caso, Barbosa, o que seria um ativo que não traria benefício econômico futuro? Vamos imaginar que, assim, na linha de propriedade para investimento, a gente poderia pensar assim que a empresa comprou um terreno numa área contaminada. Exatamente, perfeito. É o exemplo que eu ia dar, nós nem combinamos. Ela pode comprar o combo e vir o terreno, certo? Isso. Comprei a empresa, comprei uma indústria, mas tem um terreno lá, E que está lá numa área contaminada, fala já assim, tem pô, o laudo, tudo, fala, cara, isso aí e aí esquece. agora, o que vai fazer? Ela pagou por isso. Talvez ela tenha descoberto só depois. Talvez descoberto só depois. Aí, né, então, mas voltando na linha de raciocínio, assim, então eu costumo dizer o seguinte, que nem o empreendedor, nem o executivo toma a decisão de comprar algum ativo sem mirar na possibilidade de ganhar dinheiro. Tá? Ele não faz isso. O que pode, o que normalmente acontece é assim, comprou, e puxa vida, agora me deparei com um problema. Que é a área está contaminada. Então, e o que é legal agora fazer uma conexão? A norma de propriedade para investimento, ela também se conecta com uma outra norma que fala da necessidade de você fazer algum ajuste por conta de perda no valor recuperável do ativo, que é o amplamente conhecido como impairment. Como impairment. O CPC 01, ajuste a valor recuperável de ativo. Perfeito. Então eu tenho que também, ao olhar para uma propriedade para investimento, eu tenho que ter noção como contador que as propriedades que estão ali, elas também sofrerão uma análise de impairment. Perfeito. Sai do espeto, cai na brasa. Não adianta querer dar gato. Ah, mas puxa vida, fiz uma avaliação a valor justo. Puta, ela tem um belo de um valor. Tá, mas tudo bem, eu concordo que ela tem um belo de um valor. Mas qual que é a possibilidade desse valor retornar para a empresa? Exatamente. Por isso que tem, você vê, é um nome, benefício econômico futuro, nada mais é do que vai trazer dinheiro. Esse é o grande lance, né? Traz dinheiro para dentro do cofre da empresa? Não traz, cara. Eu acho que você foi no ponto. Todo empresário, ele faz algo pensando em trazer recursos para a empresa. Tem que trazer dinheiro. Né? Um ativo, ele tem que trazer dinheiro, senão não é um ativo. Não é. Mas há situações que ele vai cometer algum engano, né? E nesse aspecto, a norma contábil precisa traduzir essa situação. Então, porque esse é o papel da contabilidade. Então, o papel da contabilidade é traduzir as decisões que são tomadas numa empresa, naturalmente, de uma forma financeira, né? Na figura de um balanço, na demonstração de resultado. Então, as principais peças contábeis vão traduzir isso. E indo até um pouco, avançando um pouquinho dentro do tema, né? Propriedade para investimento, eu dei o exemplo aqui do shoppings, né? Mas você também tem situações que vão gerar mais debate, né? Hotel. Porque o cara pode pensar assim, poxa vida, montei um hotel. Tá lá o prédio. Né? Aí eu tenho que me perguntar assim, o hotel, o cara quer oferir renda, né? Oferir renda pela prestação de serviços hoteleiros. Aí eu tenho que também compreender qual é o modelo de negócio desse hotel. Pera lá, quem que é dono do prédio físico? É uma determinada empresa? Quem vai operar o hotel? É uma outra empresa? Porque, olha só, olha que curioso. Se a gente falar que a empresa que é dona do prédio, do hotel, e que também que presta os serviços, então o hotel o edifício do hotel, ele é um imobilizado. Imobilizado. Agora, se o modelo de negócio
o dono do hotel é uma empresa que entregou aquele hotel para uma outra, né, operar aquele hotel, opa, o edifício hotel, para a empresa que é dona, aquilo ali virou uma propriedade para investimento. Porque ela cedeu para que outra... Isso, para que outra explore. Exatamente. Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter. Olha o cuidado que o contador precisa ter na hora de traduzir aquele... Não é só pegar o contrato de compra e venda e ir lançando para dentro da contabilidade. Então, né? Olha, eu vou brincar contigo assim, ó. Qual que é o desafio, né, dos profissionais da área de contabilidade, finanças, assim? É sair da cadeira, sair de trás do notebook e entender... Provoca uma reunião para entender aquilo ali. Isso, como o negócio funciona. Para aí sim, voltar para a norma, fazer a leitura e entender que aspectos que estão ali... Opa, eu vou precisar traduzir isso aqui contabilizar isso de uma forma diferente. Porque, veja, ler a norma contábil simplesmente para oferir conhecimento, ela é relevante, é importante? Sim. Mas na medida em que você está se deparando com um determinado problema, com uma determinada situação, aí vai ser muito mais interessante você fazer a leitura da norma. Porque você vai olhar para determinados itens e vai falar assim, nossa, puta, mas aquilo que me explicaram se encaixa desta forma aqui daquilo que está escrito na norma. Por isso que a norma, às vezes, ela se torna, às vezes, difícil de entendimento, porque o cara que redigiu, ele pensou em determinadas circunstâncias. E aí ele quebra lá a norma, no item 10 ele dá uma explicação, no item 11 ele dá uma outra, mas você precisa juntar as duas coisas e entender o negócio para que aquela orientação da norma faça todo sentido. Então veja, quando a gente estava discutindo o valor justo, será que todo momento a gente vai conseguir determinar o valor justo de uma propriedade para investimento? É uma dúvida. Exatamente. Será e aí, né? Agora, há situações, imagine, estamos começando um empreendimento. Estamos lá. Começou lá, terraplanagem e tal. Aquela área ali é uma área que ainda não tem nenhum... Era mato. Mato, não tem nada ali. Não tem vizinho, Não tem nada. É natural que a empresa, né, quem está ali envolvido no negócio, tenha dificuldade de determinar qual é o valor justo daquele ativo. Vamos nesse ponto aí, Barbosa. Vamos para o valor justo, mas não na definição de valor, que é o que nós já falamos. Vamos para como que faz, como é que é na prática, para a turma entender na prática como é que funciona, né? Aí eu vou usar primeiro, pegando nisso que você está chamando a atenção, vou pegar uma orientação que a norma tem. A norma diz o seguinte, que na hora de definir o valor justo, a gente deveria olhar para o ativo, olhar as premissas de receita, despesa, custos ali, envolvido na geração de caixa, e também as avaliações de mercado disponíveis sobre aquele ativo. Então ela dá essa orientação geral. E ela cita lá um elemento, que é o seguinte, normalmente isso deveria ser feito, ela não fala que é obrigatório, mas ela dá uma recomendação, que isso deveria ser feito por um perito independente, para poder determinar o valor. Só que ela não fala que isso deveria ser algo assim obrigatório, porque ela está imaginando que existe uma dificuldade, né? Seja monetária, de ter que pagar um perito para executar o trabalho, né? Ou, né, porque pode ser que você não encontre ali talvez uma expertise necessária para poder determinar. E que a empresa possa, ela internamente, tenha informações melhores do que um perito para determinar o valor. Então ela deixa um pouco... Deixa meio vago. Deixa vago. Assim, ela poderia até ser, de alguma forma, mais incisiva, mais incisiva de ser uma pessoa independente. E aí que geraria talvez mais valor
para quem vai usar aquela informação. Porque, vamos pensar assim, quando a gente fala em valor justo, tem uma subjetividade. Se eu sou o dono do negócio, É subjetivo, É. claro. você acha que eu vou dizer que vai perder dinheiro? Tem um viés aí, né? A informação Sempre. pode estar enviesada. Então, quando você me provoca, no sentido assim, pô, como é que eu vou determinar o valor justo? Eu queria eu quero chamar a atenção nesses aspectos que a norma coloca, dizendo, olha, veja, é recomendável que você contrate um perito independente. Então, eu diria que para quem é especialista nessa área, tá aí uma possibilidade de venda de serviço, né? Por outro lado, né, na medida em que a empresa usa as próprias informações, né, ela pode, em certa medida, estar carregada de algum viés. Né? Agora, Barbosa, uma dúvida que muita gente traz, assim, poxa, mas então, propriedade para investimento, se for um edifício, né, um prédio, um imóvel, eu vou depreciar, a exemplo do imobilizado? Então, Uma olha, dúvida comum da né? turma. Então, veja, se você está na opção de avaliar pelo valor justo, o que vai acontecer? Todo ano, você vai ter a necessidade de revisitar este valor justo. Porque o valor justo é o valor que você espera vender. E ele pode ser para mais ou para menos. Isso. Então, aí a norma até explica o seguinte, ó, que esses efeitos, tanto para mais quanto para menos, depois que você começou a fazer isso vai lá para o resultado. Opa, então, olha que legal. Nós reconhecemos lá conforme o contrato, débito ativo, crédito passivo, passou um tempo, né? Então esse foi o reconhecimento inicial pelo custo, passou um tempo, vamos fazer o ajuste a valor justo da propriedade para investimento, nós vamos optar pelo valor justo, a norma incentiva, e esse edifício pode ter melhorado, né? O valor dele. Então, puxa, eu tive um ganho. Se ele teve um ganho, então quer dizer que eu vou debitar uma fatia desse ganho no ativo imobilizado, certo? Em propriedade para investimento. Propriedade para investimento, trazendo ele a valor justo, ou seja, se eu vendesse hoje, esse era o valor, e a contrapartida do crédito lá no resultado. Isso não mesmo. é no PL. Não é no PL. Não é ajuste de exercícios anteriores. Não é. Então, fica ligado, turma, não é no resultado, não é no PL, é no resultado. Então, isso é uma outra dúvida muito comum. Então, logo, se eu faço o valor justo, eu não tenho necessidade de depreciar. Perfeito. Então, ó, aí eu vou até dar um passo, vou voltar um pouquinho assim, ó. Não comecei pelo valor, vamos pensar que a gente já comprou, né, um ativo, uma propriedade para investimento. O valor por que eu comecei pelo valor de custo? Foi o valor que eu paguei. Se o valor que eu paguei é o valor de mercado, é o valor que eu fui lá e tirei. Já é o valor justo. Já é o valor justo. Exatamente. Já é o valor perceba, justo. Então, não é o valor justo que você pagou. Isso, porque você pagou. Não deixa de ser o valor justo. E aí, na medida em que vou continuar avaliando essa propriedade para investimento pelo valor justo. Todo ano, sou requerido a avaliar o que aconteceu. Se houve um aumento ou se houve uma diminuição que vai afetar o resultado. Então, veja que alguém pode falar, mas então não deprecia? Realmente, não deprecia, porque não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu estou usando uma outra metodologia. Agora, se estivéssemos usando a metodologia de depreciação, aí a gente volta lá. O que a norma pede? Vamos na essência. Na essência. A depreciação, eu tenho que saber qual é o valor depreciável. E como que eu chego no valor depreciável? Eu tenho que pegar o valor que eu paguei, menos o valor residual, né? Mas o que é o valor residual? O valor residual, isso aí é uma outra dúvida. Vamos falar para a turma. Vamos lá. O valor residual nada mais é que o valor justo lá no final. Quanto eu espero receber depois de usar o ativo. Isso, lá no final. De 10 anos, 15, 20, lá no final da vida útil daquele ativo. Então, vamos lá.
Percebam que nós não estamos nem falando de usar o ativo. Propriedade para investimento, eu vou oferir renda. Isso. Então vai estar na mão de um terceiro. O terceiro vai estar preocupado, né, de certa medida, cuidar daquele imóvel, porque ele vai usar, né? É claro que num contrato pode ter obrigações Que do dono, normalmente são. né? Então, poxa vida, mas então como é que eu contabilizo os reparos, as manutenções? Eu vou aumentando o valor do ativo? E aí? E aí, o que eu faço? Não, meu amigo, se é reparo, se é manutenção, então é uma É despesa. uma despesa, até porque anualmente eu vou fazer o valor justo. Isso. Então, em tese. Então, vamos lá, vamos dar. Eu acho que é legal dar alguns exemplos, né? Nós tivemos recentemente numa reunião e esse cliente ele tem algumas propriedades para investimento. E o diretor, o presidente desse cliente, que não é contador, não é financeiro, totalmente alheio ao ramo, ele nos questionou o seguinte: bom, esses ativos que nós temos alugados, tal, a turma tá mandando brasa lá nas reformas, trocou telhada, não sei o que, pô, mais de 5 milhões de reforma. Isso não deveria ter sido contabilizado como um aumento do nosso patrimônio? E aí nós orientamos ele da seguinte forma: não, veja bem, esse ativo, ele é uma propriedade para investimento. Então, ele anualmente vocês não contratam uma empresa de engenharia, né? Uma imobiliária, um expert do ramo aí para poder saber o valor que vale aquele ativo. Então, eu não posso atribuir um valor de reforma, sendo que no final do ano eu já vou trazer ele a valor justo, é o valor que eu espero vender. Ah, então já está dentro daquele laudo bonito que chega no final do ano. Perfeito. E aí, vamos tentar pensar o seguinte: porque qual que é o propósito da gente não desses reparos e manutenção lançar no resultado? Veja, a ideia, né, é que em certa medida a gente comparar qual que é a receita que está sendo gerada e qual que é o custo. E qual que é o custo, né? Dessa geração de aumento de capital. Exatamente, porque eu tenho que manter aquele ativo em funcionamento. Não gera, não tem ganho de capital. Não tem, porque ele vai perdendo uma capacidade. Puta, eu tenho que ir lá trocar alguma fiação, eu tenho que fazer uma pintura, né? Puta, trocar um telhado. Agora, pera lá, vamos fazer uma modificação extrema, né? Vamos ter que mudar a estrutura de layout daquele edifício e vai ter ali um investimento significativo, vai mudar o uso, opa! Já mudou algumas características importantes. Né? Então, pera lá. Então, e agora a gente vai ter que olhar com cuidado. Vamos ter que olhar para aquela estrutura, né, de propriedade para investimento e pensar o seguinte: tá bom, o que eu estou fazendo? Estou derrubando uma coisa e estou adicionando outra. Então, pera lá, eu vou precisar descobrir qual que é o custo dessa que eu estou derrubando e qual que é o custo dessa que eu estou adicionando. Então, eu tenho que ter informações confiáveis para baixar e para incluir, que essas coisas vão acontecer também na propriedade para investimento. Então, veja que, por analogia, para quem já é craque em ativo imobilizado, sabe que acontece essas coisas lá no ativo imobilizado. Há adições, né? E há baixas. Opa. Do mesmo jeito também alguém pode pegar, a empresa pode pegar e falar: vamos vender determinada propriedade para investimento. Tem lá situações de baixa por venda. Então, perceba assim, que apesar de ser um tema, um nome bonito, a propriedade para investimento, ele tem características semelhantes às outras contas contábeis. Né? Todas as contas contábeis, né, que estão ali refletindo as operações, tem lá uma movimentação de entradas e saídas. Entrada seja por investimento, né, e seja
saídas, né, baixas, porque eu estou inutilizando uma parte ou porque eu estou vendendo. Eu quero dar mais um exemplo, né? Então, nós temos um outro cliente que tem uma série de propriedade para investimento, né? É uma empresa que ela adquire fazendas e faz diversas melhorias ali naqueles ativos para poder arrendar, enfim, né? E eles fizeram, eles saíram do custo, como eles fizeram muitas melhorias ali que atribuíam um valor muito alto, né? Quando eles fizeram um ajuste ao valor justo, deu um ganho muito grande. E aí houve uma dúvida ali do pessoal da controladoria, e agora? Nós vamos pagar imposto de renda e contribuição social? E aí, Jeffrey? Cara, olha que bacana isso que você está trazendo, né? Porque a gente está discutindo propriedade para investimento, que houve ali uma valorização, né? E quando a gente pensa em valorização, né, em um determinado momento, pô, eu gerei mais riqueza. E a riqueza em qualquer país do mundo, ela é tributada. Né? Poxa vida, mas essa riqueza ainda não se materializou. De fato, De não. fato. Mas Só houve ali um reconhecimento contábil. isso, quando eu falo que ela não se materializou, é porque ainda ninguém tirou o dinheiro do bolso e pagou por O ela. ativo não saiu do bolso do dono ainda. Isso. É dele. A escritura do imóvel está na gaveta. Eu vou até brincar o seguinte, se a gente pensar na linha do tempo, né? Vamos imaginar assim que esse empreendedor, né, ele tomou a decisão de comprar uma área, que pagou lá, vamos imaginar que ele pagou numa determinada fazenda, pagou 2 milhões naquela fazenda. Porque era aquele valor que ela valia em função das características que ela estava. Aí ele foi lá, fez investimentos no sentido de melhorar aquela área, melhorar o acesso, a estrutura, tal. Ele gastou dinheiro, né? E ele, naturalmente, pode ter contabilizado todos esses investimentos dentro dessa propriedade para investimento. E isso é permitido. A norma até orienta que faça isso, como eu falei nas audições. Bom, chegou um valor. Aí descobriu esse ganho, né? Ele descobriu e falou, agora se eu fosse vender, olha o raciocínio. Se eu fosse vender, quanto valeria? Aí ele contratou lá um expert independente, fez um agrônomo, o cara fez toda uma avaliação, chamou lá um cara que um perito na área imobiliária, com credenciado, determinou o valor. Caramba! Aí foi contabilizado um aumento de ativo, né, que gerou um efeito lá no resultado, um efeito positivo. Vou ter que pagar imposto? Com certeza, na hora que você vender, na hora da venda, você vai ter que pagar. Mas e aí, o que a gente faz com essa situação? Mas eu só reconheço lá na hora da venda? Pera lá. Aí tem um outro camarada aí que vai entrar nessa conta. Exatamente. Tem uma outra norma contábil que ela orienta assim, olha, veja, você deveria contabilizar isso por competência, que esse é o grande desafio da contabilidade. Qual que é o desafio da contabilidade? O famoso regime de competência. É correlacionar receita, custos e despesas no mesmo momento, para se apurar, falar, bom, qual que é o ganho que eu estou tendo inclusive aqui? As despesas com impostos, né? Isso, inclusive. Aí há necessidade da gente reconhecer a obrigação futura, que o nome que a gente dá para isso é de imposto de renda diferido. Por que é diferido? Porque vai ser pago lá no futuro. Mas ele já, em tese, certo? Ele já é devido agora, porque ele não é devido agora o pagamento, mas você já sabe que você tem uma despesa agora, porque você teve um ganho agora. Então é correlacionar receitas, custos e despesas, inclusive despesas tributárias. Sabe por quê? O que acontece? Vamos imaginar que eu e você nós somos sócios, né? E isso aconteceu na nossa empresa. Perfeito. Só que
a venda do patrimônio vai acontecer daqui 3 anos. Só que a estrutura societária mudou. Esse sócio que vai entrar depois, certo? Ele não gozou da distribuição de lucro que nós tivemos do ganho de capital agora. Mas vai chegar lá na frente, como que a gente explica para ele, ó, nós vamos contabilizar uma despesa com imposto de renda aqui? Ué, Mas nem tinha essa dívida aí? essa dívida não tinha. Agora, por que vocês vão contabilizar agora? E outra, o ganho foi lá atrás, vocês deviam ter reconhecido a despesa lá atrás. Me prejudicou. Porque o patrimônio estaria ajustado por isso. Perfeito. Estaria ajustado. E aí, quando o cara assumisse aquele negócio, ele já estava, poxa vida, mas o que é esse passivo aqui? Esse imposto que vai ter que pagar no futuro, na medida em que a gente consiga vender esse negócio por esse valor que está registrado. Então, veja a capacidade informacional que gera para quem está usando a demonstração contábil essa informação. O fato de saber ali que aquela propriedade para investimento está ali avaliada por valor justo e tem conectado com ela um imposto, né, que é devido no futuro. Opa, Perfeito. tá tudo ali transparente, claro. Não é espetacular. Não resta nenhuma dúvida dos efeitos que vai causar. Contabilidade é uma ciência espetacular. E então nós falamos sobre o reconhecimento, a mensuração, certo? Valor justo, valor de custo. Vamos falar da divulgação, que seria o terceiro pilar aí. Então, a empresa comprou ativo, contabilizou como propriedade para investimento, reconheceu ele a valor justo. Antes de encerrar, o contador falou, não, peraí, falta o imposto de renda diferido. Não, mas nós não vamos pagar. Não, beleza, não vai pagar, mas vai ficar lá no passivo, relaxa. Perfeito. Certo? Agora, encerramos o exercício, estouramos nossa champanhe lá no dia 31 de dezembro. Dia 3 de janeiro começa a correria para fechar o balanço. E aí? Nós temos de encerrar tudo isso daí e fazer as famosas notas explicativas. Certo? Deveria explicar alguma que coisa, é a né? nossa divulgação. O que normalmente a gente divulga em relação à propriedade para investimentos? Então, primeiro aspecto, veja, lembra que a gente falou que tem 2 métodos, custo e valor justo? Então eu tenho que explicar qual é o método que eu estou utilizando para as propriedades para investimento. E quando eu tenho alguma exceção, por exemplo, em tese, se eu opto pelo valor justo, eu tenho que fazer isso para todas as propriedades. Mas eu posso ter alguma exceção, a norma prevê. Mas é muito exceção. Mas o que eu deveria fazer? Na nota explicativa, eu deveria explicar o porquê aquela propriedade para investimento está sendo avaliada por custo. Eu tenho que dizer. E, ô Jefferson, olha que legal. A norma, ela também diz o seguinte, tá bom, você pode mensurar valor de custo, mas você vai divulgar os dois. Então, de qualquer forma, você não vai sair, você não vai escapar do laudo, não vai ter jeito. Você vai ter que mensurar, né, a valor justo. Por quê? Porque o mercado quer saber, né, o quanto, se aquele ativo for comercializado, o quanto a empresa vai adicionar de riqueza no balanço dela. Então, e nesta linha, vamos pensar nas boas práticas de divulgação. Então, o que a empresa deveria fazer? Demonstrar quais são as propriedades para investimento, né? Qual é o valor justo de cada uma, né? Deveria compartilhar dados. É claro que a gente acaba vendo no mercado que às vezes os dados são compartilhados de maneira, vamos falar assim, mais restrita, né? Assim, não tanto no detalhe. Mas eu teria que divulgar também a movimentação, as adições, as exclusões. Eventualmente, se aquela propriedade foi dada em garantia de algum financiamento, né, eu deveria mencionar. Então, no ponto de vista de divulgação, eu diria que assim,
passa a ser também um trabalho árduo, né? É. Porque eu fiz lá a contabilização e agora eu preciso contar o que está por trás dos números. Não é fácil. Muita gente pensa que, pô, a mensuração, pego lá, faço uma nota explicativa, mas não é não. Nesse caso é mais complexo. Então, acho que você já completou, né? Poxa, eu preciso divulgar quais são as propriedades para o investimento, custo, valor justo. E aí, tem mais alguma coisa ou... Então, O que você acha, Barbosa? Eu acho que Olha, nós percorremos, estou olhando aqui nosso papiro, aqui, tá, fica atrás, aqui, ó. Então, o papiro, percorremos tudo. eu penso que a gente percorreu tudo, assim, pensando numa introdução do que é a propriedade para investimento. É fato que existem particularidades dentro da norma, né, que para a gente poder explorar aqui, né, seria interessante o pessoal que está nos acompanhando aí, quiser lançar perguntas para a gente aí, para que a gente possa responder depois. Perfeito. Fiquem à vontade aí para que a gente possa dar o feedback para vocês. Porque tem, sim, características, situações específicas que a gente vai se deparar no dia a dia do mundo dos negócios, né? Pô, mas e agora? O que eu faço? Opa, diante dessa situação aqui, né, como eu falei do hotel, né, como eu falei, como você pode pensar em outras situações de propriedade para investimento. Você já pensou o seguinte? Você tem lá uma propriedade para investimento, né? Imagine que você montou uma fábrica e decidiu alugar aquele espaço inteiro. Virou uma propriedade para investimento. Aí passa um determinado período, você decide falar o seguinte: opa, não quero mais alugar, eu quero usar aquela fábrica, eu quero usar aquela estrutura. Opa, vou ter que reclassificar de propriedade para investimento para ativo imobilizado. Imobilizado. Nossa, eu tenho lá um terreno, né, que eu comprei com a intenção de valorizar, não pensava vender ele no longo prazo. No longo prazo, olha só, no longo prazo. E classifiquei lá propriedade para investimento. E o longo prazo, alguma hora chega. Foi chegando, agora eu quero vender. Opa, eu tenho que reclassificar isso para o estoque, porque de repente eu quero pegar aquela propriedade, desmembrá-la em várias propriedades menores e vai virar estoque. Então, tomem cuidado, que é vida normal. Claro. A propriedade para investimento, em um determinado momento, ela foi lá classificada, assim, porque existia a intenção. Em um determinado momento, ela pode voltar a ser imobilizado, por conta da definição, ou pode até virar estoque, dependendo do tipo de negócio. Então, esse é um ponto que eu penso que a gente não tinha percorrido ainda. Perfeito. E não tem problema nenhum, porque se ele volta para ativo imobilizado e está super avaliado, vai ter impairment. Barbosa, sempre bom estar aqui contigo, falando de contabilidade, sempre um papo muito bacana. Como que a turma te acha aí nas redes sociais? Bom, o pessoal pode me achar no Instagram, no LinkedIn, tá? Então, no LinkedIn tá lá Jefferson Barbosa. No Instagram, o pessoal vai me achar lá Jeff de Paula Fernandes Barbosa. Jeff? Você viu? Chique, né? Cara, a gente fala um monte de coisa em inglês aqui, impairment. O cara é gringo demais. Valuation. Já começa pelo nome. Pô, espetacular. E aí, Ferretti, como é que o pessoal te acha também? Eu também estou no Instagram, no LinkedIn e no Facebook como Alexandre Ferretti. No Instagram como Ferretti Evolução. E falar em evolução, a Evolução que é a grande patrocinadora desse podcast. Também está em todas as redes sociais. E se você tiver qualquer dúvida, tiver com qualquer dificuldade em relação a esse tema na sua empresa, você pode entrar em contato com a gente, que com certeza nós vamos te ajudar. Perfeito. Por quê? Porque Evolução, esse episódio é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios. É isso aí, pessoal. Show de bola. Pessoal, obrigado. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu. Um abraço.